A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Tudo bem? Essa é a 9ª aula e eu já quero começar contando um segredinho para você aqui antes de eu orar. Você acredita que essa já é deixa eu ver, primeira, ontem, segunda, terceira, quinta vez que eu tento gravar essa aula e estou tendo impedimento? Só ontem 3 vezes. Hoje já é a segunda vez, mas agora eu creio que vai. Essa aula vai ser benção. Oh, meu Deus do céu. Ô batalha, ô prova. Vamos lá, 9ª aula. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, por favor, meu Deus, já começa essa oração jogando por terra todo impedimento, repreendendo o ladrão da atenção, repreendendo, meu Pai, toda interferência do inferno contra a gravação desta aula, em nome do teu filho amado Jesus. Meu Deus, que o teu filho e tua filha não tenha dificuldade de estudá-la, como eu estou tendo dificuldade para gravá-la, mas que o Senhor, meu Pai, possa trazer edificação espiritual a cada vida neste momento, em nome de Jesus. Espírito Santo, ministra através de mim e para mim, e para todos os alunos da sala de aula EB Quarentena, mais esta aula em nome de Jesus. Amém. Sabe por que é batalha? Você vai saber já já. Estamos estudando Teologia Sistemática, 10 principais doutrina bíblica. E sabe aonde que nós vamos entrar? Panorama do Novo Testamento. É o tempo da graça, é a Bíblia. Estudar essa parte da Bíblia é muito complicado. Ó, já deu um barulhinho aqui no fundo. Ignora e eu vou considerar e vamos embora. A expressão traduzida como Novo Testamento, porém de um termo grego que significa o último desejo, testamento. O termo significa um instrumento que podia ser aceito ou rejeitado por alguém, mas cujos termos não podiam ser modificados. Quando aceito, obrigava ambos os lados. As partes contratantes são Deus, de outro lado, o homem do outro. De um lado, o homem do outro. A expressão novo acordo deriva do francês e significa acordo, contrato. Ainda no panorama do Novo Testamento, vai além de uma promessa, pois esta última apenas obriga uma das partes, enquanto um contrato envolve necessariamente duas partes. Este é o significado do termo aliança, usado lá em Êxodo, capítulo 24, versículo de 1 a 8. Quando o velho acordo é selado entre Deus e o povo, e em Lucas, capítulo 22, versículo 14 a 20, quando o novo acordo é estabelecido. O Novo Testamento, então, é um instrumento usado por Deus para definir o novo acordo com os homens. Olha o porquê do impedimento aí. Ainda no panorama do Novo Testamento, Deus define os termos. O homem pode aceitá-los ou rejeitá-los, mas não pode alterá-los. Quando aceita, tanto Deus quanto o homem estão obrigados a cumprir seus termos. O Velho Testamento revela a santidade de Deus por meio da lei, que todos eram obrigados a cumprir. Já o Novo Testamento revela a santidade do Senhor por meio do seu Filho, que permite que todos os que creem em seu nome se tornem filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. O enfoque do Novo Testamento é na pessoa de Jesus Cristo. Vamos entrar agora no conteúdo do Novo Testamento. Composto de 27 livros, escrito por 9 autores, caso Paulo seja considerado o autor de Hebreus, o número de autores vai cair para 8. Escrito por um período de aproximadamente 50 anos, entre 45 a 100 depois de Cristo. O Novo Testamento pode ser classificado de acordo com a dimensão
de acordo com dimensões diferentes, por tipo literário, por autor e por período. Ainda no conteúdo do Novo Testamento, estilos literários. Os 5 primeiros livros do Novo Testamento, os Evangelhos e Atos, são escritos em sua essência. Todos narram uma história. Os Evangelhos contam a história da vida de Jesus, sobre diferentes ângulos. E Atos, uma continuação de Lucas, narra o nascimento e crescimento da igreja, com ênfase na vida de Paulo. Os livros que seguem são basicamente doutrinários. São eles Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 João e Judas. Cadê o 2º e o 3º João, bispa? Vamos continuar na aula que você já vai encontrar onde eles se encaixam. Ainda no conteúdo do Novo Testamento, a maioria foi escrita em forma de carta a alguma igreja, com o propósito de instruí-la nos elementos da vida cristã. Nenhum deles foi escrito como argumento formal. A única exceção possível seria Romanos. Possuem tom informal e geralmente lidam com questões que surgiam no cotidiano da igreja. Um outro grupo de livros é chamado de pessoal. Preste bem atenção nisso. Um outro grupo de livros é chamado de pessoal. São eles 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, olha eles aí, 1 e 2 João, escrito a pessoas e não a grupos. Ou seja, esses livros que eu mencionei não foram escritos para igrejas, para grupos, mas foram escritos individuais, pessoais, para pessoas. Ainda no conteúdo do Novo Testamento, assumiram significância maior com o tempo e se tornaram documentos públicos, escritos a pessoas que exerciam posição de liderança na igreja. Então, esses livros são mais para líderes. Por isso, o livro de Apocalipse, por fim, quer dizer, o livro de Apocalipse ou Revelação de João, tem a natureza profética ou apocalíptica, lida com questões do futuro e do presente em linguagens simbólicas. Ainda no conteúdo do Novo Testamento, todos os autores do Novo Testamento eram judeus. Eu vou repetir isso. Todos os autores do Novo Testamento eram o quê? Judeus. Com exceção de quem? Lucas. Lucas não era judeu. 3 deles eram apóstolos. Mateus era apóstolo, Pedro era apóstolo e João era apóstolo. Marcos, Judas e Tiago foram ativos no começo da igreja ou tiveram contato com o apóstolo antes da morte de Jesus. Já Lucas e Paulo, mesmo não tendo sido testemunhas oculares do Senhor, eram bem conhecidos daqueles que foram. Do autor de Hebreus, nada se sabe. Ainda no conteúdo do Novo Testamento, os períodos. Os livros do Novo Testamento não foram escritos na ordem em que aparecem na Bíblia. Não devemos presumir, por exemplo, que porque os evangelhos são os primeiros livros do Novo Testamento, eles foram escritos antes das cartas de Paulo. Não. Muitos foram escritos vários anos após os eventos,
sobre as quais fala. É legal esse aqui porque nós começamos em Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente acha que começaram a escrever Mateus e foram escrevendo até chegar em Apocalipse, mas não é assim. Não é verdade isso. Não pense que a ordem em que o livro está foi a ordem em que ele foi escrito. Os livros estão, né? Não foi assim. Ainda no conteúdo do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, por exemplo, narra a vida de Jesus no ano 6 ao ano 30, no ano 6 antes de Cristo ao ano 30 depois de Cristo. Mas provavelmente foi escrito entre os anos de 65 e 70 depois de Cristo. O primeiro século pode ser dividido em 3 períodos desigual de tempo em relação à escrita do Novo Testamento. 1. O período inicial, que é o ano 6 a.C. a 30 depois de Cristo, que cobre a vida de Jesus. Os evangelhos narram eventos desse período. 2. O período da expansão, 30 antes de Cristo, 30 anos a 60 depois de Cristo, onde houve o desenvolvimento do foco missionário. Pregadores e discípulos viajavam pelas estradas romanas, evangelizando e fundando novas igrejas. A narrativa de Atos se encaixa nesse período, bem como a maioria das cartas de Paulo. Atos narra claramente a fusão entre o judaísmo e os gentios, o período de que mais temos informações do Novo Testamento. O conteúdo do Novo Testamento ainda, né? 3. O período de consolidação, que é 60 a 100 depois de Cristo, temos poucas informações da igreja nesse período. As cartas pastorais de Paulo, Pedro e João pertencem a essa época, bem como o livro de Apocalipse. Ao analisar o livro escrito no período de consolidação, vemos que a igreja estava adquirindo característica de uma instituição e amadurecendo no seu corpo doutrinário. Ainda no conteúdo do Novo Testamento, as epístolas da época lidam constantemente com heresias, o que pressupõe que existia um sistema ortodoxo de doutrinas em vigor. É impossível precisar as datas em que os livros do Novo Testamento foram escritos, uma vez que raramente há menção de datas ou alusão aos seus livros que permitam identificá-los com eventos históricos. Vamos entrar agora no tema os livros do Novo Testamento? Vamos lá. Os evangelhos. Os 4 evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles foi destinado a um povo, levando em conta o conhecimento que cada povo tinha de Deus ou de Jesus Cristo. Por exemplo, Mateus. Mateus foi escrito para os judeus e tinha como propósito mostrar que Jesus era o Messias. Então, Mateus foi escrito para os judeus e tinha o propósito de mostrar que Jesus era o Messias enviado por Deus, tendo foco no cumprimento profético. Já Marcos, ainda nos livros do Novo Testamento, Marcos escrito para os romanos. Marcos foi escrito para os romanos e apresentava Jesus como servo de Deus, tendo foco no sofrimento de Jesus. Já Lucas, escrito para os gentios e teve como propósito mostrar Jesus, filho do homem, como o Salvador, tendo foco na sua humanidade. E João, escrito para a igreja, este evangelho é o mais recente. Foi escrito no final do 1º século e teve como propósito mostrar que Jesus é o Filho de Deus, tendo foco na sua divindade. O livro histórico, Atos dos Apóstolos,
um relato do início da Igreja de Jesus Cristo na Terra, a atuação do Espírito Santo por meio da Igreja. As cartas paulinas, essas cartas de Paulo são ensinamentos valiosíssimos para a Igreja atual. Nela, encontramos um vasto ensino sobre a salvação, o papel da Igreja e não poucas vezes exortação sobre como ter uma vida santa perante Deus. Romanos, a natureza da obra de Cristo, a justificação pela fé, as suas implicações. Ainda nos livros do Novo Testamento, 1 Coríntios, as várias desordens na igreja. O pecado deve ser extirpado da igreja. 2 Coríntios vai dizer mostrar Paulo defendendo seu apostolado em amor. Gálatas já vai mostrar salvação pela graça por meio da fé, não pela lei. Efésios já mostra o que Cristo fez por nós e o nosso dever cristão e a unidade da igreja. Filipenses mostra uma epístola missionária, gratidão por uma igreja que investe em missões. Colossenses mostra a divindade de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses mostra a santidade, amor e a segunda vinda de Cristo. A 2 Tessalonicenses, o esclarecimento, obra e segunda vinda de Cristo. 1 Timóteo, cuidado pela igreja de Éfeso e cuidado que um pastor iniciante deve tomar. 2 Timóteo, fidelidade, coragem e perseverança no pastoreado. Conselhos finais de Paulo. Tito foi para as igrejas de Creta, como colocar em ordem uma igreja. Filemão, apelo para o perdão de um escravo fugitivo que se converteu. Ainda sobre os livros do Novo Testamento, as cartas gerais, com exceção de Hebreus, que alguns acreditam ter sido escrita também por Paulo, mas não tem como provar, essas cartas têm como autores os demais apóstolos de Jesus Cristo, a saber, Pedro, João, Tiago e Judas. Ainda sobre o livro do Novo Testamento, Hebreus, Cristo mediador de uma nova e melhor aliança. Tiago, obediência e boas obras são a evidência da fé. 1 Pedro, consolo a uma igreja perseguida. 2 Pedro, advertência contra a heresia, a apostasia predita e a vinda do Senhor. 1 João, o amor, o teste do verdadeiro cristão. 2 João, a precaução contra falsos mestres. 3 João, contra o egoísmo e orgulho na liderança cristã. A rejeição de auxiliares de João. Judas, a apostasia iminente e o dever de se combater as heresias. Ainda sobre os livros do Novo Testamento, o livro profético, Apocalipse. É o último livro da Bíblia e foi escrito por João, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo João e as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. João foi um dos 3 apóstolos mais ligados a Jesus, Pedro, Tiago e João, e escreveu esse livro já no final da sua vida, no final do 1º século. Ainda sobre os livros do Novo Testamento, é um livro de difícil compreensão, o Apocalipse, mas de uma importância enorme, já que mostra como será o final dos tempos, o julgamento de todas as nações, a salvação dos justos, a condenação dos pecadores. Apocalipse, a presença de Cristo na igreja,
e o seu triunfo final. Queridos e queridas, na próxima aula, doutrina de Deus. Você não pode perder. Até lá, que Deus te abençoe. A paz do Senhor.